Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre todas as leituras que eu realizei durante o mês de junho. Mas antes de falar sobre cada uma delas, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. O mês de junho talvez não tenha sido um mês que eu tenha lido a maior quantidade, mas com certeza foram leituras que me marcaram bastante, e aí eu tenho algumas delas aqui. Na verdade foram 3 livros e 4 quadrinhos que eu acabei lendo durante o mês de junho, e aí eu vou tentar trazer alguns detalhes específicos sobre essas leituras ao longo desse vídeo. Começando com os livros, eu fiz 3 leituras. A primeira delas foi Uma Confissão, aqui do Tolstói, que foi publicado pela editora Mundo Cristão. Também li durante o mês de junho Piano Mecânico, do Kurt Vonnegut. Esse aqui é publicado pela editora Intrínseca. E um e-book que eu acabei lendo no mês de junho, e foi para o projeto Lendo Autores Goianos, que foi a obra reunida, volume 1, do de Carvalho Ramos, que é publicado pela editora Herculano. Então, falando brevemente sobre cada um desses livros, começando aqui com Uma Confissão, L.F. Tolstói, publicado pela editora Mundo Cristão. Aqui conta com tradução e apresentação do Rubens Figueiredo. Então, muito provavelmente, você conheça o Tolstói das suas obras literárias, dos seus romances literários. Ele que é um dos autores russos mais importantes da literatura mundial. Então, ele tem uma contribuição bem extensa com obras que marcam gerações e que colocam o nome dele diversas vezes aí entre os mais lidos entre aqui no Brasil, e na verdade é um autor assim com uma projeção realmente mundial. Do Tolstói eu já li algumas coisas que ele escreveu, mas os seus principais romances eu ainda não me aventurei neles, e aqui nesse livro você vai encontrar uma confissão mesmo do Tolstói, ele que está passando por um momento complicado da vida. Eu não vou falar aqui no vídeo para não ser um grande spoiler e para o vídeo acabar não sendo penalizado, mas envolve aí algumas perdas na vida do Tolstói, e aí tem toda a questão de perda de fé, o afastamento dele da sua religião, e que inclusive até hoje ele não é, digamos, lembrado como como uma grande conexão com essa sua religião. Então, esses assuntos que ele acabou também levando para sua literatura de forma geral, o colocaram ali numa espécie de caixa, e que para essas pessoas que deram seguimento, ele permanece ali e de certa forma não foi perdoado. Mas aqui vai contar, o Tolstói acaba fazendo essa confissão em um momento muito difícil da vida dele, e nós vamos acompanhar esses seus principais pensamentos. Eu acho que é um livro que eu não recomendaria para todo mundo. Acho que vale muito a pena que vocês pesquisem sobre essa obra, sobre a principal temática dela, que é uma temática forte, e o Tolstói não nos poupa aqui em nenhum momento. Acho que é um livro que é muito impactante, até pela sinceridade com que ele escreve esse momento tão crítico da vida dele. E agora, seguindo para uma leitura que infelizmente não funcionou para mim, que é O Piano Mecânico, do Kurt Vonnegut. Esse livro que é publicado pela editora Intrínseca. Desse autor eu já li Cama de Gato, que foi publicado pela editora Aleph. Então, parte do catálogo dele também está na Aleph. E aqui nós temos uma história de ficção científica que eu não consegui comprar, na verdade. Aqui nós temos uma trama que vai se passar aí sobre as consequências da Terceira Guerra Mundial. Esse que é o primeiro romance que o Kurt acaba escrevendo. Então é um livro que é muito referenciado. Então, assim, não realmente, e não funcionou para mim. Então aqui nós temos uma sociedade onde, de certa forma, eles são medidos ali pelo seu QI, tá? Então nós temos um protagonista aqui que ele vai, de certa forma, lidar aí com essas pressões. E o livro tem uma página aqui no final que detalha muito bem todo o contexto, e aí eu vou ler aqui para vocês, depois eu quero fazer algumas considerações. Em um futuro não muito distante, após
uma nem tão distópica Terceira Guerra Mundial, as máquinas enfim venceram. Então esse é um tema que hoje é bem comum na literatura, mas que o Kurt acabou trazendo aqui para esse livro, esse que foi o seu primeiro romance. Quase tudo foi automatizado e a sociedade se divide sobre um sistema de estratificação não mais baseado em dinheiro, mas em inteligência, aquilo que eu falei no início. O livro vai se desenvolver por todas essas questões. Então, você ser o mais rico não vai te garantir nada, você precisa, na verdade, ser inteligente. Por seu QI e capacidade intelectual, os indivíduos são classificados e registrados, sua posição social, o destino de glória ou esquecimento só pode ser definida a partir da análise desses dados. Então, reforçando aquilo que eu disse, nessa sociedade, a sua importância é medida através da sua inteligência, e aí o quão irônico isso é. Do lado dos privilegiados, o Dr. Paul Proteus leva uma vida confortável no alto escalão das indústrias Ilium. O maquinário que controla toda a vida da cidade homônima, a visita inesperada de Ed Finnert, seu inquieto e inconformado ex-colega de engenharia com sua visão objetiva da vida de quem foi excluído do sistema, abala a rotina confortável e previsível de Paul. O gerente começa a questionar a hierarquia e a imaginar se uma vida mais simples, sem privilégios, não seria uma forma de voltar a se sentir humano. Então, tem essa questão de alguns personagens são incluídos nessa trama, e aí tem todo esse questionamento desse sistema que divide a sociedade agora. Quem é mais inteligente acaba tendo uma posição um pouco melhor, e aí o protagonista vai se questionar a partir desses aspectos com a chegada desse personagem, e aí é, ele meio que se leva a alguns questionamentos se uma vida mais simples, sem grandes, digamos, impactos e dedos da tecnologia, se poderia ser uma vida um pouco mais feliz. Eu confesso que o desenvolvimento desse livro ele é meio lento, então isso acabou me afastando e fazendo com que a minha experiência não fosse tão boa. Então acho que foi a minha primeira decepção do ano, um dos piores, eu disse, um dos piores livros que eu li na vida e com certeza um dos piores que eu li esse ano, mas recomendo porque eu acho que a experiência de leitura ela é muito individual, então aqui tem temáticas que com certeza vai conectar você com essa narrativa. Então se você gosta de uma história de ficção científica, com certeza esse livro é para você. E eu confesso que eu gostei muito mais de Cama de Gato do que Piano Mecânico, mas quero ler outras coisas desse autor. O terceiro livro que eu li que foi em e-book e foi para o projeto de Autores Goianos, e no caso é a obra reunida do Hugo de Carvalho Ramos, mas para esse vídeo eu quero focar principalmente em Tropas e Boiadas, que são alguns contos que ele publicou. O Hugo de Carvalho Ramos, que é um dos autores clássicos da literatura goiana, é bem importante. Então ele, inclusive, tem o nome de um prêmio que continua até hoje. Então, a sua relevância para a literatura, apesar de da sua obra não ser muito extensa, mas foi uma obra que, de certa forma, impactou também o cenário nacional, já que trazia aí elementos de regionalismo bem interessantes nesses 12 contos, se eu não estiver enganado, que constam em Tropas e Boiadas. Então, se você, na verdade, quer entender e quer conhecer como era essa visão aí, digamos, alguns séculos atrás, o livro Tropas e Boiadas é realmente uma excelente opção e gostei muito de ter contato com esse tipo de obra que anteriormente eu não inseria nas minhas leituras, e foi de uma forma muito interessante e que eu tive acesso a esse tipo de literatura. Indo para os quadrinhos que eu li, basicamente foram dois mangás e dois quadrinhos. Na verdade, esse aqui também eu acredito que seja um mangá, mas já vamos começar por ele, que é o Gaia. Esse mangá Asashi, desculpa, o mangaka se chama Asaji Yaneaga. Esse mangá aqui foi publicado pela editora Dark Side. Ele tem um formato meio gigantão assim, e aí não é um mangá muito longo, mas é um mangá bem impactante. Quais foram os meus problemas, sendo bem sincero, mostrando um pouco da arte, quais foram os meus problemas, e aí posso estar sendo um pouco injusto, mas à medida que você vai construindo, digamos que um repertório em relação a algumas leituras,
às vezes você se esbarra com algumas obras que vão beber muito de outras fontes, e aí você se questiona se talvez trazer algo mais original do que simplesmente trazer ali a sua reimaginação de temas que outros autores já trabalharam, que você percebe completamente a referência aqui. Eu acho que é isso que eu senti aqui em Gaia. Eu acho que é mais do mesmo, então não tem muito o que, digamos, agregar em histórias de terror. Aqui, falando um pouco da sinopse, eu gostaria de comentar. Em um lugar isolado, onde o conceito de tempo e as leis da natureza deixaram de existir, um jovem sai de um sono profundo e inicia uma jornada desafiadora. Meio às lutas sangrentas pela sobrevivência, a busca da felicidade e do sentido de sua existência e a faz seguir adiante. Inspirada na teoria da autorregulação do planeta, Gaia marca a estreia de Asashi Yanaga. Então, tem essa questão dessa teoria de autorregulação, mas o quadrinho, o mangá realmente não funcionou comigo. Então, com certeza, outras obras do autor eu vou pensar realmente se valem a pena ler. Bom, um outro mangá que eu li foi Violência e Paz, do Shinobu Case. Esse mangá aqui, eu acredito que, diferentemente do Gaia, ele bebe muito bem das fontes, então, apesar de trazer histórias que você consegue rapidamente pegar as referências de onde foram as inspirações do autor, aqui eu acho que elas funcionam melhor, já que ele traz uma trama de ficção científica construída, de certa forma, sobre essa parte cultural do Japão, o que me deixou bem interessado em outras obras que ele tenha feito e que fossem publicadas por aqui. A arte desse mangá, ela segue esses traços mais clássicos, na verdade. E então, é o tipo, na verdade, de história que eu gosto. Então, se você der uma olhadinha, por exemplo, na minha bookshelf tour de quadrinhos e mangás, eles seguem uma perspectiva e um gênero, na verdade, muito específico. E aí eu acho que por isso a minha conexão um pouco mais certeira aqui com o Guy, ainda que eu gosto muito de histórias de terror. Agora, um mangá que, como fã de Stephen King, Stephen King não, de Junji Ito, eu demorei até bastante para ler esse aqui, que é Uzumaki. Esse quadrinho que é publicado, esse mangá, na verdade, que é publicado pela editora Devir, e que é um dos mais premiados do Junji Ito. Então, são mais de 700 páginas. Esse mangá que já foi publicado pela editora Conrad lá atrás, mas basicamente vai falar aí sobre uma cidade que é atormentada por espirais. Então, tudo aqui vai girar em torno dessa questão, digamos que, né, de toda essa problemática que envolve esses espirais. Então, em alguns momentos você acaba, não tem como o Junji Ito escrever mais sobre a espiral. Ele vai lá e te entrega uma história muito interessante, um capítulo que você simplesmente não consegue largar. E assim, apesar do mangá ser muito grande, você não quer parar de ler, ainda que essas histórias sejam de terror, e ali, na maioria das vezes, ela tem desfechos bem impactantes, eu poderia facilmente dizer. E aí, por fim, não menos importante, um quadrinho que eu sempre via muita recomendação sobre ele, mas eu não tinha ele aqui para ler, e eu adquiri recentemente, que é Os Leões de Bagdá, essa edição de luxo que foi publicada pela editora Panini. Aqui nós vamos acompanhar um bando de leões que escapou do zoológico em 2003, após um bombardeio em Bagdá que foi realizado pelos norte-americanos. Então nós acompanhamos essa perspectiva bem sofrível, então eles também precisarão se adaptar aí a essa realidade. Então você acompanha esses diálogos aqui que são bem interessantes e que de certa forma também vão mostrar aí essa hierarquia do mundo animal e como eles se comportam diante dessa situação. E aí eu acho que à medida que você vai lendo, você consegue ver toda essa estruturação nesse momento de guerra, mas eu acho que
ali os últimos quadros, a cena final, ela é muito impactante. E aí eu acho que você consegue captar muito bem essa mensagem que os autores aqui, tanto o roteiro quanto a arte, queria passar para o leitor. Então é uma leitura assim muito recomendável. Então se você foge de quadrinhos de super-heróis ou, por exemplo, de terror, eu acho que é uma excelente pedida você acabar dando uma oportunidade para os Leões de Bagdá. Bom, então essas foram as minhas leituras. Eu realizei 7 leituras durante o mês de junho, 3 livros e 4 quadrinhos. Foram leituras, a maioria delas eu gostei bastante, mas só a minha ressalva em relação ao piano mecânico. Deixe aqui nos comentários quais foram os livros e quadrinhos que vocês leram durante o mês de junho, para que eu possa ver aí possíveis dicas e possíveis prioridades para os próximos meses. Lembrando que tem vídeo aqui no canal toda quarta e toda quinta. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever depois desse vídeo. Tem algum conteúdo aqui que com certeza você possa gostar, além desse vídeo de leituras do mês. Gostaria de agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando aqui no canal, todas as pessoas que acabam interagindo ou com comentários ou com curtidas. Isso é realmente muito importante aqui para o canal e faz com que eu siga, na verdade, pensando em novos conteúdos, já que a interação de vocês também é uma forma da gente acabar se comunicando. Mas, por fim, muitíssimo obrigado para você que assiste os vídeos aqui do Recomendo Ler até o final e até o próximo.